Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui para apresentar mais um episódio e esse episódio está sendo patrocinado pelas Irmãs do Previdenciário. Hoje nós vamos falar sobre A Idade Deixa Marcas, Seu Amor Também. Estou com o timaço aqui do Asilo de Vitória, Robson Melo, que é diretor-presidente do Asilo de Vitória, Francisco Gava, que é diretor administrativo financeiro, e estou com Cedenei Tavares, superintendente do Asilo de Vitória. E eu já lhe convido a curtir, seguir o nosso canal, dar o seu like, compartilhar e também seguir o Instagram do Asilo de Vitória, que é @Asilo de Vitória, e também visitar o site do Asilo, www.asilodevitoria.org.br. Vamos lá. Sejam bem-vindos, Robson Melo, Francisco Gava, Cedenei Tavares. Um prazer tê-los aqui para a gente falar sobre o Asilo de Vitória, que comemorou seus 85 anos no dia 3 de julho de 2025. Com certeza, nós vamos aqui trazer para a sociedade essa importância do trabalho do Asilo de Vitória, que é uma referência, né? Um trabalho que vocês fazem com tanto carinho, com tanto amor e zelo, para poder devolver para aquelas pessoas idosas a dignidade. Seja bem-vindo, Robson Melo. Bom dia, Juliana. Prazer grande estar aqui com as Irmãs do Previdenciário e aí falando para a sociedade capixaba deste equipamento público, né, dessa instituição extraordinária com 85 anos já de vida. Isso aí. Francisco, bem-vindo. Juliana, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma alegria muito grande, né, a gente ter as oportunidades de falar do asilo, falar daquele trabalho maravilhoso que aquele equipamento oferece para aqueles idosos do nosso município, né, tão carentes de um pouco mais de apoio e dignidade. Isso é sempre uma porta que se abre para que a gente possa continuar acolhendo e dando dignidade àquelas pessoas. Maravilha. Cedenei, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Vou tirar a doutora aqui rapidamente, mas eu não consigo falar sem colocar a doutora. É um prazer enorme estar aqui com o nosso diretor-presidente também, Robson, o nosso diretor administrativo financeiro, Francisco Gava. E eu quero te agradecer desde já por essa oportunidade de dar e conceder esse espaço para a gente falar um pouco mais para a sociedade, conhecer essa causa, que é a causa das pessoas idosas, e convidar não só as pessoas que atuam diretamente, mas a sociedade como um todo, principalmente os mais jovens, para começarem a se dedicar a essas causas, principalmente essa causa da pessoa idosa, porque nós também pensamos em envelhecer, né? E como que a gente está se preparando para envelhecer. Então, o nosso papel começa desde muito cedo. E para mim é um prazer enorme estar aqui com duas referências no terceiro setor e um prazer também para a gente falar um pouquinho sobre o Asilo de Vitória. Maravilha, o prazer é todo meu, uma honra muito grande tê-los aqui no nosso canal. Então vamos lá, Robson Melo, diga para a gente quantas pessoas idosas que moram na casa hoje do Asilo de Vitória e qual é a missão do asilo? Pois é, são 80, né? A gente às vezes está com 78, 79, mas a nossa capacidade é de 80 residentes, 24 horas, sendo servido com todas as refeições, carinho, seu quartinho, a sua cama quentinha, especialmente nesse tempo, né? E por que eu falo de uma cama quentinha? Porque a missão do asilo surgiu lá em 1940, exatamente porque senhoras preocupadas com as pessoas que estavam na rua, já enfraquecidos por conta da própria idade, e precisava de um lugar quentinho, de um lugar de carinho, um lugar onde ele teria todo o apoio econômico, apoio de residência, apoio espiritual. Então, essa é a missão, fundamentalmente, do Asilo dos Idosos, escrito lá na ata da fundação do asilo em 3 de junho de 1980. Fundamental a gente resgatar... 1940, né? 1940, perdão. Isso. 1940. E é importante a gente resgatar e querer, com o nosso trabalho, também honrar essa história extraordinária que começou com mulheres
que o seu coração dizia dessa compaixão, dessa misericórdia com aqueles que estavam vivendo na rua, mas e que também já muito vividos, né? Os seus corpos muito frágeis já naquele momento. Então, me passa muito essa ideia de que a gente precisa também honrar toda essa história. Exatamente. Então, a missão do asilo é, além de entregar essa cama quentinha também, envolve o tratamento médico também que vocês prestam, né, com cuidadores, com alimentação também. Eles têm quantas refeições por dia? Chega a ser 6 refeições diárias, né? Temos um time de enfermagem, de cuidadores, né, que a gente tem que perceber também que nós temos alguns casos que o cuidado é no leito, né? Precisa ser no leito. Então, precisa ter um time capacitado, um time em bom número. Portanto, estou falando de uma estrutura que tem 92 colaboradores. 92 colaboradores e 80 idosos, né? Então, é uma casa, né, onde moram 80 pessoas idosas ali e que demandam, né, essa assistência e com certeza o custo é muito alto. Nós vamos falar também sobre isso, né? Gava, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que a sociedade pode contribuir, né? Como que eu posso me tornar aí um doador para ajudar nesse custeio do Asilo de Vitória, para poder ajudar essas 80 pessoas idosas a viverem com dignidade, né, a terem todos os dias as suas refeições na mesa, a medicação também para ser tomada, uma roupa de cama, né? Tem idosos que necessitam de fraldas, medicamentos especiais, alimentação especial também. Então, eu quero ser uma doadora. O que eu faço? Qual o primeiro passo? Bem, Juliana, que bom que há várias alternativas, várias maneiras de se contribuir com o asilo, né? Uma delas é você ser um doador recorrente, né? A gente fala assim, eu quero doar, e a gente às vezes observa o seguinte, né? Quando chega no fim do ano, é aquela época de sensibilidade, de amor, né? Então todo mundo quer fazer campanha, mas essas pessoas precisam desse apoio nos 365 dias por ano. Então é muito importante que a gente tenha doadores recorrentes que doem todo mês, quanto for possível. Não precisa ser um valor elevadíssimo, mas a continuidade, a frequência de estar doando é importante porque nos ajuda a fazer uma previsibilidade de quanto a gente vai ter para poder bancar essas despesas com tudo isso que você citou ainda há pouco, né? A gente pode, então, ser um doador via Pix, entra no nosso site, entra nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o próprio site do asilo. Lá você vai encontrar as alternativas disponíveis para a gente fazer a doação, e o Cedenei aqui, que é o nosso braço direito e esquerdo, né, vai me ajudar. Olha, tem via Pix, você pode ajudar doando, se cadastrando na nota premiada capixaba, que depois o Cedenei vai falar um pouco mais para a gente. Você pode doar roupas, alimentos. Nós temos lá uma loja, né, um bazar chamado Cabide do Bem, onde a gente recebe roupas, utensílios, várias coisas que a gente às vezes já não está mais utilizando, mas que tem que estar em bom estado de uso, porque às vezes, né, Cedenei, é comum a gente receber umas doações lá que a gente não consegue nem aproveitar, né? Então, podem fazer doações de roupas, calçados, pode fazer doação de gêneros alimentícios, pode fazer a doação também de fraldas, que a gente precisa muito. Cedenei, qual é a quantidade de fraldas lá por mês que a gente usa? Em média, de 20 a 30 mil fraldas. Mês. Isso dá uma dimensão, né, do tamanho do desafio que a gente tem pela frente. O Robson estava falando, são 6 refeições, né, diárias para 80 residentes. A gente tem, então, tudo isso. A gente pode ser também, contribuir sendo associado do asilo. Eu quero ser um sócio do asilo, porque às vezes a gente confunde um pouco o que é ser doador, o que é ser sócio, né? O asilo, ele é uma associação.
portanto, ele tem sócios. É muito parecido assim, eu quero ser sócio do Álvares Cabral. Então, eu vou lá, eu assino a ficha e eu me comprometo a contribuir mensalmente com aquilo. Mas você pode ser um doador sem ser sócio e doar da mesma forma. Então, nota premiada, fazer doações de medicamentos, não. Por que não do medicamento? Porque o medicamento ele requer uma prescrição médica, ele tem validade e ele é dirigido para aquele idoso especificamente. Então, a questão do medicamento, a gente tem via SUS. A Prefeitura Municipal de Vitória nos ajuda nesse aspecto, com a Secretaria Municipal de Saúde. Mas, assim, fraldas, gêneros alimentícios. Quer ver uma outra forma muito bonita de doar e de ajudar? É ir lá fazer visita para os idosos. Nesse sentido, Gal, se você me permite, eu quero mostrar aqui uma cena que a gente tem no relatório, que é muito interessante. Repara só, eu gosto demais dessa foto aqui. Vocês estão vendo aqui, uma criança visitando um dos nossos vovôs lá. E aqui uma turma de escolares que estão subindo a rampa lá no nosso asilo. Lindo, por sinal, local sensacional. Então, isso também é o amor, né? É o amor que faz essa instituição seguir. É a semente do amor sendo plantada aí, né, nessa criança, como o Cedenei falou aqui, né, que a gente possa espalhar essa semente dentro das nossas casas, iniciando pelas crianças, né, levando essas crianças a visitarem esse trabalho no asilo. Eu já falei algumas vezes em algumas entrevistas que eu já dei, em algumas palestras, que quando eu era adolescente, a minha mãe me levava no asilo de Vitória para poder visitar os idosos. Eu frequentava muito as missas lá com o Padre Brás, né? Porque eu sou fruto ali da paróquia Nossa Senhora das Graças em Jucutuquaro, dos salesianos, né? Que sempre fizeram um trabalho em parceria com o Asilo de Vitória. Então, eu desde criança eu me recordo muito, e isso ficou assim na minha memória afetiva, né? E como o mundo dá voltas, hoje, né, eu posso estar colaborando de outra forma ali com o asilo, e para mim é uma gratidão, uma honra muito Juliana, grande. Olha, interessante o seu depoimento, o seu testemunho, né? Eu me lembro quando eu era solteiro ainda, e já se vão 43 anos, né? Eu namorava a minha atual esposa e ela fazia visitas lá no asilo. E a gente, né, por causa de namorada, a gente acompanha, né? A gente acompanha. Então, eu fui com ela algumas vezes. Naquela época havia um programa, aquela chamavam velhinho, né? Hoje não. Então, adote uma pessoa idosa. Então, ela tinha uma senhora lá que ela adotava e fazia visitas periódicas, e eu ia com ela. E aí, depois, os filhos nasceram, a gente foi se afastando, e agora retorno eu para fazer um trabalho voluntário no asilo. Você falou de doação. Tem uma outra maneira de se doar, né? É você se colocar à disposição para atuar no asilo, para ser membro do conselho. É uma dificuldade grande que a gente tem, não só no asilo, mas nas instituições do terceiro setor, você encontrar pessoas que se disponham a participar da estrutura de governança, os conselhos deliberativos, os conselhos fiscais, da diretoria, enfim. A gente passa, né, Robson? A gente passa, e alguém precisa dar continuidade a isso. O papel do conselheiro é extraordinário, porque é um conselheiro que normalmente tem uma rede de conexões, então ele faz, né, Cedenei, uma ponte importante com a gestão do asilo. Exato. Né? Então, o conselheiro, se ele é mais jovem, ele vai trazer coisas mais, né, novas, inovadoras em geral, né? Então, isso é extremamente relevante para a gente. Muito bom. Outra forma de doar também, né, complementando vocês, é a doação do tempo, né? É o nosso tempo. Sim. É aquela pessoa que pode ser uma voluntária, ir lá ajudar na loja, né? Tivemos agora esse projeto vazia, aí, né, da loja vazia, que foram arrecadadas mais de 5.000 peças. Então, eu imagino que vocês estejam precisando agora de voluntários, né, para poder fazer a triagem dessas peças. Então, a gente pode também doar o nosso tempo. E uma pergunta, eu sou da sociedade, se eu chegar lá no asilo, bater lá na porta, eu vou ser atendida, acolhida para fazer alguma doação? Pode ser dessa forma também? Sim, e aí eu gostaria que o Cedenei falasse sobre isso, porque ele é que vive a rotina do dia a dia como superintendente. Sim. O Robson, eu e outros somos voluntários. Nós vamos lá
em alguns momentos. E ele conhece muito bem a rotina, o dia a dia, e ele vai falar isso para você. Então vamos Maravilha, lá, maravilha. Complementando tanto que o Robson falou e o Gava em relação à doação, hoje todo mundo está com a facilidade de Pix, etc. No nosso, a nossa chave Pix principal é o nosso CNPJ, então quem quiser fazer a sua doação, faça agora, inclusive. E Qual toda é o doação CNPJ? importa. A chave Pix é nosso CNPJ, né? 28 165 272 0001-60. Repete. 28 165 272 0001-60. Então, você que está aqui nos assistindo agora, eu já convido você a fazer uma doação para o Asilo de Vitória, fazer essa caridade, essa boa ação, porque nós acreditamos na lei da semeadura, né? A gente colhe o que a gente planta. Então, vamos ajudar essa instituição tão séria, tão generosa, através do Pix. Faça agora uma doação 28 165 272 0001-60. Muito obrigada. E pode aproveitar que agora, né, o Pix é recorrente. Você pode fazer uma programação de doações mensais, né, Cedenei? Maravilha, Gava. A gente não pode perder a oportunidade, Você gente. tirou de as fazer o bem. palavras aqui da minha boca, né? E sim, e também lembrar para as pessoas que toda doação importa, que às vezes a gente fica com receio. Eu só consigo doar R$10, 20, 50, 100. Não importa o valor. Para você, para a gente sim. Para a gente é importante. Qualquer valor que você possa destinar para essa causa é importante para a gente. E principalmente, eu sempre falo, antes de eu entrar ali nas duas questões, né, que a doutora Juliana falou aqui sobre bater na porta ali, como que é esse acolhimento, e também sobre outra forma de doação. Via pessoas jurídicas, né? Você pode trazer sua empresa para ser mantenedora do asilo, através de destinação recorrente, recursos financeiros, material de limpeza ou material de higiene, né? Seja produtos. Então, você pode ser mantenedor oferecendo o seu serviço, seu recurso financeiro, ou também você pode doar em produtos. Então, você que é uma empresa, quer associar a sua marca, a marca do asilo, que é uma marca extremamente respeitada, uma marca que tem 85 anos de história nessa sociedade, não só na capital, mas no Espírito Santo como um todo. Então, venha se associar a gente e venha deixar a sua marca também, a marca de amor, assim como o asilo vem fazendo há mais de 8 décadas. E respondendo a sua pergunta, doutora Juliana, a gente recebe diversas pessoas, sim, na porta, por telefone, via e-mail, querendo deixar seu ente querido aí no nosso asilo, né? Hoje as pessoas procuram para saber quanto custa deixar uma pessoa idosa ali. Hoje o asilo não consegue fazer isso. No passado era possível, né? Porta aberta. Hoje tem um processo, né? Porque o asilo faz parte da política de assistência social, né? Então, nós estamos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Vitória, dentro da gerência da alta complexidade do SUAS. Então, a gente tem a política ali da básica, da média e da alta. Asilo é a última alternativa para essas pessoas. Então, uma pessoa que necessita ali de um acolhimento, né? de um consolo, de um lar, o asilo muitas das vezes, a única opção que essa pessoa tem. E lá a gente tem como missão garantir essa dignidade. Eu vou trazer uma palavra ali da nossa assistente social, Nirelza, que fala: o asilo não é o fim da linha. Então, nós temos essa missão de continuar esse trabalho, de levar para essas pessoas que tanto precisam do nosso apoio, do apoio da sociedade como um todo. Então, hoje, a forma principal de acolher essas pessoas é através da Secretaria Municipal. Tem os centros de referências que fazem o acompanhamento com essas famílias também. Então, os CRAS, os CREAS, tem todo esse trabalho, uma equipe multi também, antes dessa pessoa ir por uma instituição como o Asilo de Vitória. Mas nós temos, sim, essa preocupação.
a população idosa tem crescendo cada vez mais, então as pessoas estão vivendo mais. É sinal de que a qualidade de vida também é importante, Sidenei, que você ressalta, porque muitas vezes chega para a gente a pessoa com o principal sinal da carência dela é a saúde, mas é preciso perceber que há toda uma assistência social, defender o direito da pessoa idosa, se ele tem um BPC, né, o benefício de prestação continuada, como que ele vai continuar recebendo isso, se está normalizado, tudo isso o nosso trabalho da assistência social está aí para fazer e acompanhar mesmo até, e a família, né? Como está a família que ele deixou, ou está visitando, não está visitando? Gente, as situações são as mais diversas que a gente recebe lá. A atenção da família continua sendo, no nosso plano de trabalho, no Asilo dos Idosos de Vitória, de extrema importância. Perder o vínculo familiar não é uma coisa boa, ainda que esteja tão bem abrigado, asilado, quanto está no Asilo dos Idosos de Vitória. Sim, e é possível, então, que as famílias visitem essas pessoas que estão, que são os residentes lá, né, o Robson? Isso acontece com frequência ou a maioria não visita? Olha, a gente ainda carece de mais visitas. Sidenei pode dizer melhor. Por isso, então, que é importante também a sociedade fazer a doação do seu tempo para visitar essas pessoas idosas ali, né, o Sidenei, dando um carinho, sendo um ouvido, né, que às vezes a pessoa também quer conversar um pouco. Um pouquinho antes, né, do Sidenei colocar, você estava falando também assim, como é que faz? Eu quero chegar lá, eu quero entrar, quero visitar. É importante, a gente vai ser bem-vindo, bem recebido. A gente, às vezes, para facilitar a lida com os nossos residentes, os horários de banho, etc., é importante ligar antes, falar, olha, eu queria fazer uma visita, programar, porque aí vai ser mais bem acolhido lá claro, também. Com certeza, né? Tem as regras, né? Toda empresa tem suas regras, e né? O Sidenei pode falar agora, né, Sidenei, claramente, como é que é essa questão da visita dos familiares daqueles idosos que residem lá no asilo. Perfeito, perfeito. Como o Robson colocou, a visita é extremamente importante. A manutenção do vínculo familiar para essas pessoas é extremamente importante. A gente tem idosos ali que não têm esse vínculo, infelizmente, né? E o asilo foi uma opção de continuar vivendo com dignidade. E quando a gente busca restabelecer esse vínculo familiar, a gente tem o nosso time de assistência social que faz essa retomada, né, de vínculos, seja comunitário ali, ao entorno do asilo, seja com as instituições de ensino. O Robson bem mostrou ali as visitas que a gente recebe das escolas, dos jovens, das crianças. Isso faz um bem tremendo para essas pessoas. E também buscar restaurar esse vínculo, seja afetivo, né? Aquela pessoa idosa que viveu por muitos anos naquele bairro ali, então tem os vizinhos, a gente tem alguns casos, né, de hoje idosos que recebem visita dessas pessoas que foram vizinhos por muito tempo, né? Que já não tem um parente consanguíneo, mas lá o nosso time, eles trabalham também essa questão do vínculo afetivo, né? De você poder, em alguns casos, o Gava até trouxe, né? O asilo já teve durante sua história, né? Adote uma pessoa idosa, né? Hoje a gente fala pessoas idosas. Então, é importante manter esse vínculo. São pessoas que têm muita história para contar, para compartilhar, muita experiência, né? Eu gosto de falar assim, se hoje nós, né, mais jovens, estamos aqui, é porque alguém abriu várias outras portas. Então, é necessário a gente cuidar das memórias dessas pessoas idosas. Então, é extremamente importante a gente falar sobre isso. E assim, esse cuidado, ele traz frutos que a gente olha, né, e fica assim, feliz do trabalho que é feito. Quer ver Tem uma idosa, né? Tem uma idosa lá que era dependente química de álcool. Chegou lá num estado assim deplorável, passou por aquela fase de abstenção. Ela morava na rua, tinha família, tem até hoje, e é uma das que tem o vínculo com a família. Conseguimos resgatar esse vínculo. E ela vivia na rua, dependente de álcool,
E quando entrou lá, naquela fase de abstinência, tirava a roupa, gritava, queria agredir todo mundo. E se você olhar a foto dela quando entrou lá, e quem é essa pessoa hoje, é irreconhecível, né? Que é a dona Marilde, né? E ela tem o vínculo familiar, ela às vezes passa um fim de semana em casa com a família, volta. Então, assim, é uma história bonita que a gente tem, dentre outras, muito importantes. Um retrato legal. E eu estou com um relatório na mão, porque a gente produziu isso para conversar com a sociedade mesmo, né? Então, olha só nesse relatório que eu já mostrei uma primeira vez, mostro também uma segunda aqui, ó, para evidenciar essa foto. Essa foto aqui, ó, são 3 de nossas idosas que participaram do desfile. Elas foram modelo que desfilaram também quando a gente, então, coloca a nossa loja Cabide do Bem em maior evidência, fazendo renda também para o asilo. Então, dignidade para nós correspondeu, nesse momento, a elas poderem desfilar, né? E que alegria que foi. Juliana estava presente, não estava, Juliana? Sim, estava presente. Lindíssimo esse desfile, foi emocionante. Pois é. Então é isso. Outra coisa também que, enquanto o Cedenei falava, me passa a cabeça, Juliana, se me permite, é colocar que a demanda por espaços quanto esse vai crescer. Porque é compreensível que, às vezes, algumas famílias não terão condição de acolher, de cuidar desse seu idoso, porque tem os seus afazeres, porque mudou de cidade, enfim. O Asilo dos Idosos de Vitória tem consciência de que, como ele está hoje, talvez tenha que ganhar uma mais expansão, espaços. porque a demanda é essa. A gente não está tão somente assim, eu estou aqui no asilo, está resolvido, as coisas do asilo estão... Não, há uma causa, né? A gente advoga, tomando aí a sua profissão de advogada, a gente advoga pela causa. Então, a causa, a gente tem consciência de que ela ainda vai persistir, né? Mesmo nos países mais desenvolvidos, a gente está vendo a situação da pessoa idosa. E a causa tá pedindo mais espaço, né? Isso. A sociedade está pedindo, a causa está pedindo, é um grito de socorro, né? Sem dúvida. E aí, possivelmente, eu acredito que vocês já estejam se organizando internamente, né, em conversas paralelas, para que haja uma expansão, porque a necessidade é muito grande, né? E o Asilo de Vitória é referência, né? E, Juliana, você está me fazendo lembrar de mais um detalhe. Eu gosto muito de dizer isso, honrando a história do Asilo dos Idosos de Vitória. Hoje, 85 anos, mas passados uns 60 anos é que veio o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa. E se a gente checa a nossa missão, a nossa visão, o Estatuto do Idoso bebeu nessa nossa fonte do Asilo dos Idosos de Vitória, porque sem distinção de raça, de gênero, de credo, né? Fundamental também. É assim que é o acolhimento lá dentro do Asilo dos Idosos de Olha Vitória. a pessoa, o humano, né? É o Isso. ser humano. Muito bom. O trabalho é lindíssimo, eu sou fã. Agora, numa das celebrações dos 85 anos, nós tivemos lá um culto ecumênico. Estavam lá a Igreja Católica, estava lá a Igreja Evangélica e estava lá a religião de origem afro, que é o candomblé. Bacana demais isso. Então, assim, é abrir as portas para todos. É isso aí, muito bacana. E todas essas denominações religiosas têm espaço para irem ao asilo, fazerem o seu trabalho junto aos idosos, sem discriminação alguma. Comum, né, Cedenei, a gente receber braços da igreja, né, que professa a sua fé. Todo final de semana o asilo recebe alguém, seja da igreja evangélica, batista, universal, não importa, as portas estão sempre abertas para que essas pessoas que estão lá possam se manifestar de maneira livre a sua crença, a sua fé naquilo que ela acredita, né? Então, o nosso papel, inclusive, o que o Estatuto da Pessoa Idosa diz, né? O asilo como uma instituição de acolhimento para pessoas idosas deve garantir isso. Então, mais uma vez, nós estamos cumprindo ali dentro da missão de poder conceder para que essas pessoas tenham
essa possibilidade de se manifestar. E antes que a gente esqueça, né, o Gava falou sobre várias formas de ajudar, a nota premiada capixaba. Isso. Esse programa estadual, não sei se todo mundo conhece, o Robson está mostrando ali para vocês, né, o slogan da nota premiada, tem o QR Code também no nosso site, no nosso Instagram, tem mais informações e detalhes para você conhecer de perto. Mas, Juliana, o que é esse programa, né? Nota Premiada Capixaba. E antes de falar, eu quero perguntar, você já está cadastrado na Nota Premiada? É isso aí, uma boa pergunta, hein? E por que a Nota Premiada para a gente, né? Como eu falei lá no início, né? A gente está falando de um programa que une a solidariedade com a sorte, né? Esse é o objetivo final ali da Nota Premiada Capixaba. Ele é mais do que um incentivo fiscal, né? Essa iniciativa transforma um simples ato de consumir em um gesto de cuidado com as pessoas que mais precisam, através das instituições como é o nosso Asilo dos Idosos de Vitória. O Gava não disse qual é o custo nosso. Bem, hoje um idoso custa para nós em torno de R$ 5.500 por mês. Vezes 80. Vezes 80, 5 vezes 8, dá 400, quase R$420 mil por mês. Desse valor, a gente tem um termo de prestação de serviço, porque nós ajudamos o município a cumprir a sua política pública, que é de cuidar do idoso em situação de risco, e a prefeitura utiliza o asilo como equipamento, como uma instituição de longa permanência de idosos. Só que ela nos repassa apenas 1/3 do total de custo de um idoso. Então, assim, nós temos que correr atrás do resto. A gente recebe recurso carimbado, que eu só posso usar para aquilo, que a gente chama de restrito, e recurso livre, que eu, ao receber, que vem das doações, vem da nota premiada capixaba, eu uso naquilo que é mais prioritário naquele momento. Né, Cedeni? Aí você continua falando aí que eu sou um apaixonado desse programa. Sabe? Exatamente. E como eu falei lá no início, né, não importa o valor da sua doação, então doe. E aí eu pergunto, não necessariamente você precisa doar os 5.500 que o Gava bem colocou aqui. Mas você pode reunir pessoas que junto vocês conseguem alcançar esse valor. Então, quanto custa cuidar de uma pessoa idosa? Pode ser 5.500, que é o nosso caso, né? Nosso orçamento 2025, mas você pode contribuir todo mês com valores que, ao longo dos meses, e o volume de outras pessoas que também vão apoiar essa causa, assim como você, vai nos ajudar a oferecer e entregar dignidade para essas pessoas. E continuando falando sobre a nota premiada, para quem não conhece ainda, peço o seu apoio, peço que você conheça esse programa. Esse programa é um programa estadual, né, excepcional, que premia cidadãos que solicitam CPF na nota. Mas o mais especial é que parte desse recurso arrecadado é destinado a instituições sociais, como o nosso asilo. Ou seja, ao participar, o contribuinte não só concorre a prêmios, mas também ele ajuda a transformar vidas, né? Esse é um programa que já tem um pouco mais de 3 anos de existência aqui e já destinou mais de 184 milhões, Juliana. Bom demais. Não só para os cidadãos, mas também para as instituições, como é o nosso asilo. A gente até agora falou de ajudar, né? Contribuindo, fazendo doação. Essa é uma maneira de ajudar sem tirar um tostão do bolso, gente. Basta você fazer o seguinte, comprou, foi lá, se cadastra no programa, escolhe o asilo. Toda vez que você vai comprar, quero o CPF na nota. Não adianta só se cadastrar no programa, tá? É muito cadastrar bom. E falar, eu quero o CPF na nota. E me diga uma coisa, Cedeni, para as pessoas que estão aqui, né, os internautas nos assistindo, algum empresário, tem algum telefone de contato no asilo para que possa obter mais informações, falar diretamente com você, né? Porque às vezes tem alguma dúvida a tirar ou quer aderir a nota premiada, porque nós temos aqui o site que eu já divulguei, asilodevitoria.org.br,
E o Instagram, Asilo de Vitória. É bom também a gente deixar aqui os telefones de contato, Cedenei. Maravilha, Ju. Anota aí, então, 27 997 00 7452. Antes que o Robson me peça, 27 997 00 7452. Nesse telefone também tem o WhatsApp, então pode mandar a sua mensagem. Tem o nosso Instagram também, que você pode mandar um direct lá, que a gente vai estar disposto, esperando que você possa vir apoiar a nossa causa, a causa das pessoas idosas. Juliana, teria até mais, mas eu já sei que a gente tem que voltar. Lógico, isso que eu ia falar para vocês. Nós temos muito assunto. De renda, a gente precisa dizer de mais coisas e hoje não cabe. Nós vamos voltar, o canal está à disposição, aberto para vocês. O assunto é bem longo, né? Temos muitas coisas, mas esse episódio aqui é para divulgar para a sociedade esse trabalho belíssimo e sério realizado pelo Asilo de Vitória. Como eu disse, eu estou com um timaço aqui em mesa do Asilo. Esse time aqui está há 3 anos à frente do Asilo, fazendo um trabalho novo, né? Uma reestruturação. Enfim, tenho acompanhado o trabalho deles e super indico, né? Então, que a gente possa ser generoso para ajudar. Como o Robson disse, né? É uma causa. E a gente abraçou e abraça a causa que envolve pessoas idosas. E a gente te convida também a você abraçar. Que Juliana já abraçou essa causa, está permanentemente lá, fazendo visitas, recebendo o carinho de nossos idosos, né, Juliana? A gente agradece demais, mais essa ação sua de falar do asilo, de levar o asilo para a nossa sociedade. Ai, que bom. Eu faço de coração mesmo, sou apaixonada pelo trabalho que envolve pessoas idosas. Assim também, defendo muito o trabalho feito pelas instituições que envolvem crianças também, né? Pois então, né? Você sabe que além do asilo, né, nós também atuamos na ACACE, Associação Capixaba contra o Câncer Infantil. Então nós somos nos extremos, né? Nós somos os extremos. E idosos. E eu atuo também na Pastoral da Criança. Isso, então. Mas estamos aqui, então, hoje, né, para falar dessa causa, pessoas idosas, e a gente te convida a fazer bem, né, e fazer parte desse lema, que a idade deixa marcas, o seu amor também. Muito obrigada pela participação de vocês. O canal está à disposição. Estamos juntos nessa causa. Que Deus abençoe a todos. Abençoe os nossos queridos residentes lá do asilo. Tenho um carinho imenso por eles, né? Deixar aqui um grande beijo para a dona Joselma, seu Sebastião, a Marilde, todos os colaboradores do asilo, né? Toda a diretoria, na pessoa do nosso presidente Robson Melo também, o Francisco Gava, Cedenei. Mande meu abraço para todos, o meu carinho, o meu respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada. Esperamos a visita de vocês.